Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao Escola de Física. Nesse vídeo a gente vai revisar calor latente, um assunto importante da calorimetria. Então, se você tem dificuldade em calorimetria, fica de olho nesse vídeo. Se você conhece alguém que tem dificuldade nisso, que precisa revisar, encaminha o nosso vídeo, se inscreve aí, manda um joinha e de olho na tela. Então, antes da gente definir de fato o que é calor latente, vamos definir um conceito importante da calorimetria, que é o conceito de calor. Então, anota aí no seu material o conceito de calor. Calor, definição de calor, isso cai em prova. Calor é energia térmica em trânsito. Vou até colocar em destaque aqui, ó, de vermelho. Calor é energia térmica em trânsito. Vamos entender o que é essa energia térmica em trânsito. Tudo é feito de átomo e os átomos vibram o tempo inteiro. A energia responsável por essa vibração, pelo aumento ou diminuição da intensidade do grau de vibração dos átomos, é o que nós denominamos de energia térmica. E quando essa energia transita de um corpo para o outro, de um objeto para o outro, nós denominamos isso de calor. Então, o calor é essa energia térmica, essa energia responsável pela vibração dos átomos sendo transportado de um corpo para outro. Calor é energia térmica em trânsito. Então, cuidado com afirmações na sua prova de vestibular, como, por exemplo, um corpo pode possuir calor, pode deter calor. Não existe você possuir calor, você armazenar calor. Calor não é uma energia que fica armazenada, ela é uma energia que ela é transportada. O corpo perde calor ou ele ganha calor. E a depender do que esse calor faz no corpo, nós damos nomes diferentes. Se o calor, ao deixar o corpo ou chegar no corpo, modificar a temperatura desse corpo, nós damos o nome de calor sensível. Agora, se esse calor, ao deixar o corpo ou chegar no corpo, fazer esse corpo mudar de fase, nós damos o nome de calor do tipo latente. Então, calor latente é o calor responsável pela mudança de fase, pela mudança do estado físico, do estado de agregação das moléculas desse corpo. Então, vamos definir isso também. O que é o calor latente, que é o assunto desse vídeo. Calor latente é o calor responsável pela mudança do estado físico do corpo. Então, o calor sensível muda a temperatura, o calor latente muda o estado físico do corpo. Agora, tem como calcular essa quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de sólido para líquido, de líquido para gás? Tem, existe uma formulinha para isso. Extremamente importante. Que formulinha é essa? É essa formulinha aqui, ó. Digite a equação aqui, vamos lá. Calor, a gente simboliza pela letra Q maiúscula, calor responsável por mudar o estado físico, é igual à massa do corpo, que está sofrendo essa alteração, que está recebendo ou perdendo calor, vezes uma constante L. Agora, o que é essa constante L? Essa constante L, isso é o chamado calor latente de mudança de fase. Esse L é uma constante. Esse L é uma constante. Esse L é uma constante que vai te dizer quanto de calor é necessário, para mudar o estado físico de 1 grama do material. Então, o calor latente de mudança de fase, o L, significa quanto de calor é necessário para mudar o estado físico de 1 grama do material. Importante saber isso. Vamos anotar? Então, quanto de calor é necessário para mudar o estado físico de 1 grama do material. A unidade desse calor latente de mudança de fase, a unidade é a caloria por grama. Vamos entender esse valor. Por exemplo,
O calor latente de fusão do gelo. O calor latente de fusão do gelo. O calor latente de fusão do gelo, então vamos colocar um exemplo aqui, ó. O calor latente de fusão do gelo, vamos anotar aqui, vou anotar a mão aqui, ó. Exemplo. O calor latente de fusão, do gelo é 80 calorias por grama. O que significa? Que se eu tiver gelo já pronto para derreter, lá ali a 0 graus Celsius, para cada 80 calorias que eu fornecer para o meu gelo, 1 grama dele derrete e se torna água. Também a 0 graus Celsius, tá? Mudança de fase para a substância pura ocorre sempre a temperatura constante. E aqui na física, no seu vestibular, essas mudanças de fase elas vão ocorrer a temperatura constante, tá? Em 99% das questões. Outro exemplo, o calor latente de vaporização da água vale 540 calorias por grama. Isso aqui é da água, tá? Cada material, cada substância tem o seu valor para cada mudança de fase, fusão, vaporização, solidificação, etc. O que significa isso? Esse calor latente de vaporização da água aqui. Se eu tiver 1 grama de água líquida a 100 graus Celsius, para cada 540 calorias que eu fornecer a mais, 1 grama daquela água vira vapor, também a 100 graus Celsius. Os processos inversos, por exemplo, a fusão é de sólido para líquido. De líquido para sólido, processo de solidificação, o valor é o mesmo, tá? O valor é o mesmo, só tem um sinalzinho de menos. Esse sinalzinho de menos significa calor perdido, calor retirado. O contrário da vaporização é a condensação. E se para vaporizar a água eu preciso de 540 calorias por grama, para condensar eu preciso retirar 540 calorias por grama. Então isso é o calor latente, é bem simples de entender. Vamos dar uma olhadinha em como é que isso é cobrado de você. Olha só aqui, ó, uma questão aqui da Universidade de Fortaleza. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido em função da quantidade de calor por ele absorvida. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão, aqui ficou errado, tá? Calor latente de fusão desse material em calorias por grama é. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Eu quero que você olhe com bastante atenção para esse gráfico aqui, ó. É um gráfico de temperatura por calor. Repara que à medida com que eu forneço calor, vamos imaginar que esse metal está no fogo, sei lá, está recebendo calor. Perceba comigo, aqui disse que ele inicialmente está no estado sólido. Então ele começa aqui no estado sólido e vem aquecendo. Ó. A temperatura sobe, a temperatura sobe, a temperatura sobe. Até onde? Até aqui, ó. Até aqui. Repara que desse ponto até chegar a 1.200 calorias fornecidas, quer dizer, ele não parou de receber calor, tá vendo? Ele chegou aqui, 600 calorias fornecidas, continuou recebendo caloria até 1.200, só que a temperatura parou de subir. Isso quer dizer que nesse intervalo aqui, ó, está acontecendo uma mudança de fase. Aqui ele estava no estado sólido. Aqui então está acontecendo uma fusão. Aqui está acontecendo uma fusão. Tá vendo? Uma fusão. E aí, repara que daqui para frente, ó, a temperatura volta a subir. Quer dizer que ele já mudou de fase. Então aqui o nosso metal está no estado líquido. No estado líquido. A pergunta é, qual o calor latente de fusão? Eu quero saber o valor do L. Tá? Onde é que está o L? Está na nossa formulinha. Tá? Tem muita gente que chama essa formulinha de Quemala. Q igual ml. Quemala. Vamos lá.
Ao longo desse processo de mudança de fase, quanto de calor o nosso metal recebeu? Olha, de 600 para 1200, ele recebeu 600 calorias. A massa do nosso metal é de 100 gramas. Qual o calor latente aqui? Se trata de uma fusão. Vamos lá, passa esse 100 para a esquerda dividindo 600 por 100. Então, o calor latente de fusão, 600 por 100, 6 calorias por grama. 6 calorias por grama. Vamos fazer mais uma para acabar de firmar isso na cabeça. Ó, questãozinha da UERJ. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas. Então, vamos anotar aqui já. Ó. Eu tenho uma massa de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa da fase sólida para a fase líquida. Ele está sofrendo um processo de fusão. O calor latente de fusão é igual a... Então, vamos lá. Vamos olhar o gráfico. Um gráfico de temperatura por calor. Muito parecido com o gráfico da questão anterior. Repara que enquanto eu forneço calor aqui, ó, a temperatura sobe. Mas sobe até quando? Sobe até aqui, ó. Daqui para frente, a temperatura não muda mais. E aí o gráfico mostrou até atingir 1000 calorias de calor recebido. Até aqui, ó. Se nesse intervalo a temperatura parou de subir, quer dizer que aqui está acontecendo uma mudança de fase. E a questão falou para nós que essa mudança se trata de uma fusão. Então vamos calcular o calor latente de fusão. Como é que calcula calor latente de fusão? Vamos lá na formulinha do Q mala. Nesse processo de mudança de fase, a nossa substância recebeu, olha, foi de 300 até 1000. Tá? Esse intervalo aqui, ó, é de 700 calorias. A nossa substância tem uma massa de 10 gramas. Então, 700 igual a 10 vezes. Isso aqui se trata de uma fusão. Passo 10 dividindo. Então, o calor latente de fusão, 700 por 10, 70 calorias por grama. Isso quer dizer que a nossa substância, atingindo o ponto, atingindo a temperatura de fusão, que nesse caso é de 50 graus Celsius, a cada 70 calorias a mais que ela recebe, 1 grama desse material vai para o estado líquido. Então, o calor latente de fusão é bem simples, tá? Espero que você tenha entendido. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, dá um joinha, se inscreve aí e manda esse vídeo para quem precisa entender um pouco mais sobre o que é o calor latente de mudança de fase. Valeu!